A graça e a paz a todos os nossos irmãos. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. A lei de Moisés, meus amados, ela durou até a morte de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo de número 4. Cristo, ele é o fim da lei. No momento ali que Jesus Cristo ali morreu e deu o brado da vitória ali, quando ele disse ali, está consumado, ali então foi o fim da lei. Romanos 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Então no Novo Testamento a gente vê alguns irmãos que querem guardar a lei. Se você realmente quer guardar a lei de Moisés, então você tem que guardar todos os 600, me parece que é 613 mandamentos, é um negócio assim. Por quê? Porque o Tiago, o irmão de Jesus, está dizendo aqui, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, se você, por exemplo, guarda o sábado, você não pode comer carne de porco. Você tem que guardar todos os mandamentos da lei. A lei de Moisés é a letra que Paulo fala, porque a letra mata, ou seja, o decálogo, a lei, ela mata. Mas o Espírito vivifica. Tem muita gente que interpreta esse texto de uma forma errada. Já vi muito esse tipo de interpretação. As pessoas falam que é o curso teológico. Quando uma pessoa estuda teologia, aí eles dizem, eles citam esse versículo. A lei mata, a letra mata. Eles dizem assim, mas o Espírito vivifica. Então muita gente interpreta como você fazer um curso teológico, como você estudar. Eles até alegam que Pedro era analfabeto, né? Quem disse que Pedro era analfabeto? Pedro sabia ler e escrever, porque ele citou Joel 2, 28, no dia de Pentecostes. Quando a Bíblia diz que Pedro e João eles eram homens iletrados, é porque eles não tinham um curso universitário como Paulo. Como eu também não tenho um curso universitário. Então é isso que a Bíblia diz quando eles eram homens indoutos e inconstantes. E é porque eles não tinham um curso universitário, mas eles conheciam o Antigo Testamento sim. O judeu conhece o Antigo Testamento. Um menino judeu com 13 anos, ele já conhece todas as normas, as leis do Antigo Testamento. A lei de Moisés, ela era olho por olho, dente por dente. Matou, morreu. O filho respondia para o pai, ele era apedrejado, ele morria. Então Jesus, ele veio e cumpriu a lei. Ele cumpriu todo o ritual da lei. A lei exigia o sacrifício de animais. E o sangue daqueles animais era espargido em cima ali do altar, né? O sacerdote colocava a mão na cabeça do pecador, colocava a outra mão no animal e sacrificava, fazia uma oração, transferia o pecado daquele pecador para aquele animal, sacrificava aquele animal e espargia o seu sangue ali no pórtico do altar. Então Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, ele veio
E ele cumpriu a lei quando ele disse lá no Novo Testamento: tudo que estava escrito de mim na lei, nos salmos e nos profetas, era necessário que se cumprisse. Então, meu amado, você não tem que cumprir a lei de Moisés. Jesus já cumpriu a lei por você. Jesus já pagou na cruz do Calvário. O fim da lei foi ali, encerrou na cruz do Calvário. As pessoas, elas leiam a Bíblia, mas sem prestar atenção. Nós temos que prestar atenção nas Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras, isso é uma regra de hermenêutica bíblica. Quando você vai ler a palavra, você tem que examinar. Primeiro, você examine para quem Deus está falando. Para quem ele está falando, por que está falando. Contexto histórico, contexto político, contexto geográfico, tudo entra em regras de interpretação. Os irmãos querem ver aqui um exemplo? O livro de Malaquias, por exemplo, é um livro que foi escrito para Israel. Está escrito lá, peso. Então nós temos que prestar atenção, porque muitas pessoas querem aplicar, por exemplo, muitos pastores, eles usam esse livro de Malaquias para aplicar em cima da igreja para lamber a lã das ovelhas. Então, você tem que pegar o livro de Malaquias, por exemplo, e ver aqui no versículo 1, ó, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então, o livro de Malaquias, ele foi escrito para Israel. A carta foi escrita para o povo judeu. Não pode ser aplicada na igreja. Se eu escrevo uma carta, uma comparação, para um amigo, aquela carta, ela é para aquele amigo e não para aquela outra pessoa. Então, esta é uma regra de interpretação para quem Deus falou. Malaquias está falando com Israel, não pode ser aplicado na igreja. Os pastores usam o livro de Malaquias para tosquear as ovelhas. Está tudo errado, meus irmãos. O livro de Malaquias, ele está dentro da lei de Moisés. Ele está dentro da lei. Então, a lei, ela durou até a morte de Cristo. Até a morte de Jesus. O fim da lei é Cristo, nós lemos em Romanos 10, versículo 4. Então, o São Tiago, que era irmão carnal de Jesus, ele está falando aqui muito claro. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, meu amado, você não tem que viver mais a lei de Moisés. Você está debaixo da cruz, você está debaixo da graça. Você não tem que guardar o sábado da lei. Você não tem que fazer coisas lá da lei. Você não pode comer carne de porco, é proibido comer carne de porco. É coisa lá da lei. A lei tinha mais de 613 mandamentos, me parece. Então, se você cumpre um mandamento da lei e não cumpre os outros, você é culpado de todos. É o que está dizendo aqui, Tiago 2, versículo 10. Você tem que guardar, então, toda a lei. Você não pode tropeçar em nenhum mandamento da lei. É o que está dizendo. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, se você guarda todos os mandamentos da lei de Moisés e você tropeça em um ponto da lei, por exemplo, você, na lei está dizendo, não matarás. Você não mata ninguém, você nunca matou ninguém, mas você adulterou. Então você se tornou culpado de todos, é o que está dizendo. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então você não matou ninguém, mas você adulterou. Você adulterou, então você foi culpado de todos os mandamentos da lei. Adultério não é só o ato consumado, não. Jesus disse que qualquer
que olhar para uma mulher com um olhar de adultério, em seu coração já adulterou contra ela. Então é muito sério. Então nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo da cruz, meu amado. Os adventistas do sétimo dia, eles alegam que se você não guardar o sábado, você irá receber a marca da besta. Esse ensino não procede, por quê? Até porque a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela não está esperando a grande tribulação. O arrebatamento, ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento, isso é fato. O arrebatamento da igreja, ele está na ordem cronológica de Deus. O primeiro evento da ordem cronológica de Deus é o arrebatamento da igreja e não a ascensão do anticristo e não a terceira guerra, como muita gente está ensinando por aí. Então não adianta nós querermos passar o carro diante da boiada, nós temos que deixar as coisas acontecer. O que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. Isso é fato e vai pegar muita gente de surpresa, porque muita gente não está esperando. Então, meu amado, eu queria trazer esse esclarecimento. Nós já fizemos no quadro O Destruidor de Heresias, né? Sobre a guarda do sábado. Mas eu queria compartilhar isso com você. Nós não estamos na lei mais. Nós estamos debaixo da cruz. Nós estamos na graça. A lei durou até ali a morte de Cristo. Cristo é o fim da lei. Quando ele morreu ali, quando ele disse está consumado, ali ele cumpriu toda a lei, todos os rituais da lei. Os animais que eram sacrificados ali, Jesus veio e resumiu nele mesmo. Ele é a lei, ele sacrificou ali em prol de nós. Ele resumiu ali, ele cumpriu a lei foi cumprida em Jesus Cristo. O sábado hoje é o próprio Cristo, nós descansamos em Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê a graça, nos dê a vitória. Vamos estudar a Escritura, meus irmãos. Nós precisamos estudar a Escritura, porque se nós não estudarmos as Escrituras, nós vamos ser enganados. Tem muito engano nesses últimos dias. A operação do erro, o espírito maligno da operação do erro, ele tem cirandado nesses últimos dias, tem enganado muita gente. E aqueles que não estudam a palavra serão enganados. Amém? Que Deus abençoe a todos, nos ajude, em nome de Jesus. Amém.